Bom, pessoal, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a nomenclatura dos hidrocarbonetos ramificados, que são aquelas cadeias que vão apresentar o carbono terciário e o carbono quaternário. Eu coloquei aqui para vocês as regras, depois eu vou mostrar o nome das nomenclaturas das ramificações, vou explicar para vocês o significado de cada uma delas e aí a gente vai fazer exemplo para ficar mais tranquilo. Então presta atenção, olha aqui, primeiro passo. É determinar a cadeia principal. O que é a cadeia principal? É a maior sequência de carbonos que contenha, se existirem, aqui ficou parecendo contenha-se, deixa eu arrumar aqui, gente, porque eu esqueci de colocar aqui, ó. Se existirem, nem apareceu o if aqui, ó. Se existirem as insaturações. Então o que acontece? Quando a gente for selecionar a cadeia carbônica, a gente tem que selecionar a maior quantidade de carbonos possível. No local, uma dica sempre boa que eu dou para os meus alunos é o seguinte: no local do carbono terciário e do carbono quaternário, são os locais onde vai ter as divisões. É onde, tipo assim, você vai dar a sua voltinha, você vai escolher um caminho. Quando a gente fala de sequência, pessoal, é aquela que você, tipo, consegue pôr a ponta do lápis no carbono e ir, ó, de boa, sem, tipo, ter que voltar ou circular alguém que ficou por fora. Então, no carbono terciário e no carbono quaternário é onde vai estar as ramificações. Eu vou mostrar um exemplo disso aqui, tá bom? Segundo passo, a gente vai numerar a cadeia principal, então a gente vai pôr os numerozinhos, igual aquela ordem. Se tiver insaturação, é mais próximo da insaturação. E nomear a ramificação, que a gente vai ver o nome já já. Em cadeias saturadas, que são aquelas que apresentam somente ligações simples, a numeração deve ser iniciada mais próxima da ramificação, certo? Em cadeias insaturadas, a numeração deve ser iniciada mais próxima da insaturação. Então a gente tem uma ordem aqui. Quem que tem maior prioridade? Insaturação e depois ramificação. Ah, mas a minha ramificação vai ficar com um número grande. Não interessa. A prioridade é insaturação. Vou mostrar um exemplo disso aqui para ficar mais claro. E o terceiro passo é construir o nome. Como é que a gente constrói o nome? Construir o nome indicando o nome e a posição dos substituintes. O que é substituintes? Das ramificações, tudo bem? Então a gente vai começar a falar o nome indicando a posição e o nome da ramificação. Ué, gente, mas não era prefixo, infixo e terminado em O por causa do hidrocarboneto? Sim, só que antes de a gente colocar isso, a gente põe o nome das ramificações. Então, construir o nome indicando o nome e a posição dos substituintes e o nome da cadeia principal. As ramificações devem ser indicadas antes do nome da cadeia principal e precedidas pelo número que corresponde à sua posição na cadeia. Então, aonde que elas estão? Aonde que elas estão ali posicionadas? Beleza? Presta atenção aqui agora que eu vou fazer uma mágica, vou apagar e vou colocar o nome das ramificações para vocês. Presta atenção. Bom, agora vamos ver aqui, ó, a nomenclatura dos hidrocarbonetos ramificados no que diz respeito ao nome das ramificações. Observe. As ramificações, todas elas vão terminar em -il, tá? Então olha aqui, ó, metil, etil, propil, isopropil, butil, sec-butil, terc-butil, isobutil, fenilbenzil, todos terminam em il. Eu coloquei aqui as ramificações principais. Metil, quando tem um carbono, met, ó. 2 carbonos et, 3 carbonos prop. Aqui já começa um probleminha. Por exemplo, você pode ter 3 carbonos, isso aqui pode ser chamado de N-propil, porque a ligação foi feita no carbono 1. Ou, quando eu falo ligação, é que aqui tá faltando, ó, tá vendo? Ó, esse carbono fez uma ligação com esse carbono, 2, 3, porque são 2 hidrogênios, está faltando uma ligação. Então é uma ramificação que a gente vai conectar na cadeia, tá? E aí o que acontece? Essa ligação foi feita aqui, mas ela poderia ter sido feita aqui, ó, no carbono 2. Então, ó, quando ela é feita no carbono 2, observe, CH3 e CH3, as extremidades ficam iguais. Então isso aqui é o que a gente chama de isopropil, tudo bem? Então não confundir o propil com o isopropil. O propil, se a gente fosse desenhar ele, seria uma coisa assim, ó. 1, 2, 3 e aqui, ó, a valência livre. Quando a gente põe tipo um tiozinho assim, quer dizer que aqui não fez ligação, tudo bem? Então seria isso aqui. Agora o isopropil seria isso aqui, ó. Ó, e a valência livre aqui. Então um carbono aqui, que é conectado, e CH3, CH3. Observem que são 3 carbonos, ó. 1, 2, 3, certo? Aqui a gente tem um butil e vai entrar a mesma coisa do propil, porque olha aqui, ó. O butil, ó, 1, 2, 3, 4.
A gente pode ter a situação de ter, por exemplo, o sec-butil, que é quando conecta aqui, ó. Quando conectar aqui, observem, esse carbono, antes de ser ligado, ele é um carbono o quê? Secundário. Ó, ele está conectado com 2 carbonos, então ele é chamado de sec-butil. Porque, ó, 1, 2, 3, 4, sec-butil. Observem que o sec, pessoal, ele é dado por hífen. O que isso quer dizer? Ele faz parte do nome, mas ele não é prioridade em ordem alfabética. Como assim? A gente vai ver que em cadeias que tem mais de uma ramificação, por exemplo, metil e etil, qual ordem eu ponho? A que eu quiser? Não. De acordo com o IUPAC, você tem que colocar em ordem alfabética. Então, primeiro você colocaria o etil e depois o metil. Quando você tem, por exemplo, sec-butil, terc-butil, você não analisa o terc ou o sec, você analisa o B. E muita gente erra isso, tá? Então, esses nomes que vem aqui na frente, eles não classificam como nome de ordem alfabética. Agora, o ISO, sim. Porque o ISO, tá vendo? Ó, ele faz parte do nome. Então, o que a gente leva em consideração é a letra I. Tudo bem? Um ponto importante. Mas o que acontece, gente? A gente pode ter, por exemplo, 4 carbonos e aqui, ó, tem um carbono terciário, ó. 1, 2, 3, 4, e aqui, ó, antes dele conectar, ele é um carbono terciário. Então, o que a gente chama de ramificação de terciário, né? Butil. Mas também existe a outra possibilidade, que é disso aqui, ó, de você ter uma ligação no carbono primário, tá vendo, ó? No carbono primário. E as ramificações, ó, as extremidades ficarem iguais, igual aconteceu aqui no propil. Muito, mas aqui também ficou igual, sim. Só que qual que é a diferença dessa ramificação para essa ramificação? É porque aqui a ligação está no carbono secundário e aqui aconteceu no primário. Como aqui aconteceu no secundário, a gente chama de sec. E aqui, como aconteceu no primário, as extremidades ficaram igual, chamaram-se de iso. Tudo bem? Agora, outras ramificações que o pessoal também confunde muito e que cai demais na prova do vestibular. Quando o benzeno ele está conectado numa cadeia, ele vai ser chamado de fenil. A maioria das pessoas coloca benzil. O benzil é essa ramificação aqui. É um anel aromático que tem um CH2 e o CH2 que faz a ligação com a cadeia. Então, não confunda. O fenil, a gente tirou um hidrogênio aqui e está conectando o benzeno diretamente na cadeia. O benzil é o anel aromático conectado com o CH2 e esse CH2 que vai ligar com a cadeia, tudo bem? Não confundir isso aqui. Então aqui eu coloquei alguns exemplos para a gente praticar aqui. Então vamos lá. Primeiro passo, selecionar a cadeia carbônica, que é o maior segmento de átomos de carbono. Bom, nessa cadeia aqui, por exemplo, a gente tem que identificar aqui, ó, a ramificação já, ó. Carbono terciário, então aqui tem uma ramificação. Por quê? Eu posso fazer isso aqui, ó. 1, 2, 3, selecionar isso aqui, ó. Ou eu posso fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Porque não tem como você selecionar tipo isso e isso sem voltar. Então sempre eu dou esse macetinho para os meus alunos. Olha, quando você for selecionar a cadeia principal, você não pode voltar para tentar selecionar todo mundo. Então, por exemplo, olha aqui, ó. Ó. Tá vendo? A gente não consegue pegar isso aqui. Então, conta comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu tivesse selecionado essa aqui de baixo, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Opa, a gente sempre deve selecionar a maior quantidade de carbonos. E agora, ó, como ela não tem saturação, a gente enumera mais próximo dela. Então a numeração vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a cadeia de 6 carbonos. E aí, qual que é essa ramificação? Quando tem só um carbono fora, é o metil. Então, como é que vai ficar? Ó, no carbono 3, então a gente coloca 3, metil, certo? Tudo separado por hífen. E agora, coloca a cadeia principal. 6 carbonos é somente ligações simples, hidrocarboneto O. Então, esse cara é o 3-metil-hexano. Vê se tudo bem. Só que agora, olha de baixo, mudou tudo. Porque, a gente vai selecionar isso aqui de novo? Não, porque aqui a gente tem saturação. E de acordo com a regra da IUPAC, nós devemos selecionar a maior cadeia principal que tem saturação. Então, não interessa. Mas aqui vai dar 6, mas ela não tem saturação. Então, ó, essa é a nossa cadeia principal. E aí a gente sempre enumera próximo da insaturação. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aí, ó, olha a ramificação que ficou de fora aqui, ó, nesse carbono terciário. Ficou 1, 2. Ficou 2 de fora, então esse cara é o
etil. Então, ó, 2 etil. Cadeia principal agora, 5 carbonos, pente. Somente ligações simples? Não. Tem uma dupla entre o carbono 1 e 2. Então, pente 1, dupla em hidrocarboneto O. Então, 2 etil pente 1-eno. Legal, né? Vamos ver essa daqui? Olha essa daqui. Vamos tentar selecionar. Aqui a gente já tem mais de uma ramificação. Porque, ó, tem um carbono terciário aqui, e eu tenho um carbono terciário aqui, e eu tenho um aqui, tá vendo? Então, o que vai acontecer? A gente tem que selecionar o maior segmento de átomos de carbono. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu selecionar assim, vai dar 6. Beleza. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eita! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. João Vitor, tá dando igual. O que aconteceu? Quando dá igual... Ah, então vamos selecionar essa aqui de baixo, porque deu tudo igual? Não. Porque quando você selecionar aqui de baixo, ó, conta quantas ramificações você vai ter. 1, 2. Quando você começar a selecionar e viu que tá dando igual, você tem que selecionar aquela que a cadeia vai ficar mais ramificada. Aqui, se a gente selecionar essas daqui de baixo, vai ficar 2 ramificações. Se eu selecionar 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou seja, essa parte aqui, olha quantas ramificações eu tenho. 1, 2, 3. Então, por que eu escolhi essa sequência? Porque ela vai ficar a cadeia mais ramificada. Então, quando você for selecionar e ficar números iguais, você sempre selecionará a cadeia mais ramificada. Certo? Ah, João Vitor, eu poderia ter feito isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sim, vai continuar sobrando metil aqui, tá? Mas se você tivesse feito, por exemplo, isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó. Selecionado essa daqui, também ia ter dado errado. Por quê? Ia sobrar só 1, 2 ramificações. Essa numeração que eu selecionei aqui, ó, tem 1, 2, 3. O que a gente vai fazer agora? Vamos dar o nome. Bom, então sobrou 2 metils fora e sobrou 1 etil. Ordem alfabética. E vem primeiro. Então, o que a gente vai colocar? 4 etil. Depois do 4 etil, nós vamos colocar os metis. Só que agora a gente tem um metil no carbono 2 e um metil no carbono 5. Então, a gente coloca assim, ó, 2,5, porque são 2 metis. E como são 2, a gente vai pôr o dimetil. Então, de novo. Opa, faltou um i aqui. Então, ficou 4 etil, que tem um etil aqui. No carbono 2 e no carbono 5 tem um metil, então 2,5 dimetil. E agora a cadeia principal. A cadeia principal é formada por 6 carbonos. Acho que não vai caber, vou colocar aqui embaixo. X, somente ligações simples, AN, hidrocarboneto O. Então qual que é o nome desse cara? 4-etil 2,5 dimetil hexano. X por 6 carbonos, AN, somente ligações simples, O, hidrocarboneto. Olha esse outro exemplo aqui, pessoal. Esse outro exemplo... A gente tem aqui, ó, cadeia principal maior. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, essa é a cadeia principal. Ficamos com 3 metis de fora. Enumera. 1, 2, 3, 4, 5, 6. João Vitor, por que você enumerou daqui para cá? Eu enumerei daqui para cá porque as ramificações ficaram em menores números. Então, o que nós temos? 1, 2, 3 metis. Quem que a gente vai colocar? Tem um no carbono 2, tem outro no carbono 2 e tem um no carbono 4. Então ficou 2,2,4. Você tem que identificar mais de uma vez. João Vitor, isso aqui não é repetição, não? Não, porque você indica para a pessoa que está lendo que são 2 no mesmo lugar. Então 2,2,4, tri, porque são 3, metil. Terminou as ramificações? Terminou. Então agora dá o nome da cadeia principal. X, somente ligações simples, AN, hidrocarboneto O. Então, 2,2,4 trimetil hexano. Certinho? Vai praticando os exercícios aí, dá uma printada nisso aqui para você não esquecer. Não esquecer fenil de benzil, ok? Agora, vamos ver a nomenclatura dos hidrocarbonetos de cadeia mista, que é quando tem uma parte fechada e uma parte aberta. E aí, como é que vai ficar? Presta atenção. Bom, agora a gente vai comentar a respeito da nomenclatura dos hidrocarbonetos de cadeia mista. Basicamente, o que acontece? Nos hidrocarbonetos de cadeia mista, que é aquela cadeia, né, que tem uma parte aberta e uma parte fechada, o ciclo
O anel, ele é considerado a cadeia principal. Então, se ele é considerado a cadeia principal, a parte aberta a gente vai dar o nome de ramificação. Então, presta atenção. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho um ciclopentano. Só que aqui de fora eu tenho, ó, 1, 2. Eu tenho o famoso etil. Então, como é que fica o nome desse cara? Etil ciclopentano. Aí você vira e fala assim: por que você não pôs um etil ciclopentano? Porque independente da posição onde ele estiver, o número dele sempre vai ser 1. Sim ou não? Se eu tivesse, por exemplo, desenhado o etil aqui, ia ser etil ciclopentano. Se eu tivesse desenhado ele aqui, etil ciclopentano. Porque igual a gente viu, as ligações entre os carbonos são equivalentes. Consequentemente, não precisa enumerar nesse caso. Diferentemente desse aqui, ó. Aqui a gente tem um anel aromático. Esse anel aromático, nós temos aqui, ó, que ramificação é essa? Ó? 1, 2, 3, 3 carbonos e as extremidades iguais. Esse cara aqui, ó, é o isopropil. E esse cara aqui, ó, é o metil, certo? O que acontece? A numeração deve ser feita mais próximo daquele que tem a preferência na ordem alfabética. Iso, I vem primeiro do que M, então a numeração vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, como é que vai ficar o nome desse cara? Fica 1 isopropil, 2 metil benzeno. Vê se tudo bem. Ó, por que a gente começou a numerar aqui? Ordem alfabética. Só que aí, olha isso daqui. Aqui eu tenho um etil, ó, 1, 2, um etil aqui de fora. E aqui eu tenho 2 metis. Sabia que tinha alguma coisa errada aqui, gente? Eu apaguei aqui porque, ué, o benzeno só tem um hidrogênio. Como é que ia ter, tipo, tirado o hidrogênio e posto 2 metis no mesmo carbono do benzeno? Não tem como, né? Porque o carbono do benzeno só faz uma ligação, né? Então, não, aqui eu empolguei. Não é benzeno aqui. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos um ciclohexano, tá? Eu empolguei desenhando benzeno ali, mas não era benzeno não. Vocês entenderam por quê? Porque o benzeno, ó, gente, cada parte aqui, ó, tem um hidrogênio. Quando você adiciona, é porque você substitui. A gente vai ver lá em reações. A gente substitui o hidrogênio e acaba colocando isso aqui. Como é que adicionou 2 metil no mesmo carbono do benzeno, sendo que ele só tem uma ligação sobrando aqui? Não faz sentido, né? E outra, era um carbono com 1, 2, 3, 4, 5 ligações. Então, não faz sentido. Tá, por que eu pus esse exemplo aqui? Porque aqui a gente tem o etil e aqui a gente tem o metil, certo? Pensando nessa ideia, o que o aluno faz? Ah, vamos colocar o nome aqui porque o E vem primeiro. Não. O que vai acontecer? Ó? 1, 2, 3. Vai ficar 1,3,3. Tipo, 1 do etil, 3 do metil, 3 do metil. Quando você, por exemplo, soma isso aqui, ó, 1 com 3, 4, a soma é um macete que eu ensino. 1 com mais 3, 4, com mais 3, 7. Se você tivesse começado a numerar aqui, ó, no metil, 1, 2, 3. Fica 1 e 3. 1 com 1, 2, com 3, 5. Tá vendo que ficou uma numeração menor? Então, quando você tiver mais de uma ramificação no mesmo carbono, a ordem alfabética cai por desuso. E aí você tem que numerar de tal forma que as ramificações fiquem com menor número, certo? Então, o que vai acontecer aqui, ó? Deixa eu apagar aqui. O que vai acontecer aqui, meus queridos? O que vai acontecer aqui é o seguinte: a numeração começa perto do metil justamente porque ele vai ter que ficar com o menor número, porque a gente tem mais de uma ramificação no mesmo carbono. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ramificações ficaram. Aí, a gente põe em ordem alfabética agora. 3, etil. No nome, gente, sempre põe em ordem alfabética. Sempre. 3 etil, 1,1, di, porque são 2, metil. Não põe metis não, gente, tá? Não tem plural aqui não. Então, 3 etil, 1,1 di metil. E agora a cadeia. Vou pôr aqui de baixo porque não ia caber. Ciclohexano. Tem gente que tira o H e põe o E aqui. Não tem problema. Certo? Bom, com isso, a gente encerra a parte dos hidrocarbonetos. Só que antes,
da gente partir para o estudo de outra função e ver a nomenclatura, eu quero fazer um parêntese, que é para a nomenclatura do benzeno, um tal de ortometpara. Presta atenção. Bom, antes de nós partirmos para a próxima função, eu gostaria de comentar com vocês uma nomenclatura específica para o anel aromático, para o benzeno, que é a nomenclatura chamada ortometpara. Que, basicamente, quando você tem ramificações substituintes no anel aromático em posições 1, 2, 1, 3 ou 1, 4, ao invés de a gente escrever 1,2, 1,3, 1,4, a gente pode colocar a letrinha O, a letrinha M ou a letrinha P, respectivamente, ou ortometpara. Como assim? Observem. Aqui eu tenho um benzeno, ele tem dois metis na posição 1 e 2, certo? A gente pode colocar 1,2 dimetil benzeno. Só que é muito mais usual colocar assim, orto dimetil benzeno. Certo? Então esse orto, ou colocar a letrinha O e um hífen. Opa, a letrinha O e um hífen. O dimetil benzeno. Também tá correto. Olha esse aqui, Esse aqui, a gente tem os metis na posição 1 e 3. Então, a posição meta. Tá correto colocar 1,3 dimetil benzeno. Aqui, gente, eu usei benzeno, mas, por exemplo, se fosse o metil e um metil, o que você colocava? Meta, etil, metil, benzeno. Em ordem alfabética, né? Então, etil, metil, benzeno. Certo? Aqui eu coloquei os dois como sendo o mesmo substituinte, mas não necessariamente vão ser iguais, tá? Então, aqui você pode colocar meta dimetilbenzeno. E olha esse aqui de baixo. Ficou na posição 1, 4, 1, 4. Então, na posição 1, 4, a gente pode chamar de P dimetil, P de para, né? Pode escrever para também, dimetilbenzeno. Agora, você já tem uma noção quando, por exemplo, você ouve paracetamol. O paracetamol, um dos principais componentes ativos dele, olha a estrutura, é um benzeno. E o para, se você analisar os substituintes, está no carbono 1 e 4. Aí você fala assim, João Vitor, tá, como é que eu vou... Putz, difícil lembrar isso aqui, não é não? Orelha, mão e pé. Orelha, mão e pé. Orelha, mão e pé. Orelha, mão e pé. 12, 13, 14. Orelha, mão e pé, 12, 13, 14. Certinho? Bom, finalizamos hidrocarbonetos. Agora, vamos partir para a próxima função. Haletos orgânicos. Dá uma olhadinha.